U, que significa existir em meio a um oceano de escuridão, orbitando uma estrela solitária que arde silenciosa na imensidão do espaço? Esta é a pergunta central que paira sobre nossa jornada, pois o Sistema Solar não é apenas um conjunto de esferas que giram em torno do Sol. É um palco de epopeias esquecidas, de ascensões grandiosas e quedas silenciosas, de mundos que floresceram em potencial e de outros que foram condenados à esterilidade eterna. Cada planeta, cada lua, cada fragmento de rocha carrega em si uma história de glória e de ruína, escrita em bilhões de anos de movimento e transformação. Tudo começou há mais de 4,5 bilhões de anos, quando o universo ainda ressoava com os ecos de explosões estelares passadas. Uma gigantesca nuvem de gás e poeira, enriquecida por elementos forjados no coração de estrelas mortas, começou a se contrair sob a força invisível da gravidade. Foi um processo lento, mas inexorável, como um destino que não podia ser evitado. No centro dessa nuvem, a matéria se aqueceu até acender um novo sol. Ao redor dele, discos de poeira giravam como véus cósmicos, carregando as sementes de futuros mundos. Naquele caos primitivo, forças colossais competiam entre si. Cada grão de poeira, cada fragmento de rocha estava destinado a colidir, a se unir, a se despedaçar. Repetidamente, era um balé de destruição criadora, onde da violência nasciam formas maiores, capazes de atrair ainda mais matéria. Assim, aos poucos, foram se moldando os primeiros embriões planetários. Alguns cresceram de forma descomunal, transformando-se em gigantes de gás. Outros permaneceram modestos, mas firmes, construindo suas identidades como mundos rochosos, pequenos guardiões próximos ao Sol. É fascinante imaginar esse tempo em que nada do que conhecemos existia. Não havia oceanos, nem continentes, nem céus azuis. Havia apenas superfícies incandescentes mares do lava, impactos incessantes de meteoros que transformavam paisagens em instantes. Cada planeta carregava o peso de batalhas incessantes, como guerreiros recriminácidos em um campo de guerra cósmico. Alguns sobreviveriam para sempre. Outros seriam destruídos antes de conhecerem a maturidade. Mas o Sistema Solar não nasceu apenas de uma disputa por matéria. Ele nasceu também de um equilíbrio delicado. A gravidade de Júpiter, o maior dos planetas, foi como a mão invisível de um escultor. Ele expulsou muitos corpos para além de suas órbitas, varreu potenciais rivais e moldou trajetórias. Ao mesmo tempo, protegeu os mundos interiores de um bombardeio ainda mais devastador, funcionando como um escudo silencioso. A Terra, por exemplo, talvez nunca tivesse encontrado estabilidade se Júpiter não tivesse exercido esse papel quase paternal. Ainda assim, mesmo com esse equilíbrio, a juventude do Sistema Solar foi marcada pelo caos. Durante centenas de milhões de anos, colisões catastróficas moldaram o destino de cada mundo. Foi nesse cenário que a Lua nasceu, fruto de um impacto colossal entre a Terra e um corpo do tamanho de Marte. Foi nesse mesmo período que Vênus adquiriu sua rotação lenta e enigmática, que Mercúrio perdeu grande parte de seu manto, e que Marte recebeu feridas profundas que jamais cicatrizariam. Cada planeta traz consigo as marcas desse passado violento, e cada marca é um fragmento de sua biografia. As crateras de Mercúrio contam histórias de tempestades de fogo celeste. A atmosfera sufocante de Vênus fala de um equilíbrio perdido, de uma transformação que o levou de possível paraíso a inferno abrasador. Marte, com seus vales e leitos secos, carrega a memória de rios que um dia correram e que desapareceram, deixando apenas a nostalgia de um tempo em que poderia ter sido semelhante à Terra. Essa narrativa, no entanto, não é apenas sobre mundos distantes, é também sobre nós. Porque, ao olharmos para os planetas, enxergamos mais do que paisagens alienígenas. Enxergamos reflexos de destinos possíveis,
para a própria humanidade. O que teria acontecido se a Terra tivesse seguido o caminho de Vênus, sufocada por gases de efeito estufa? O que teria acontecido se tivéssemos sido condenados à aridez de Marte, em vez de ao azul vibrante dos oceanos? Em cada planeta há um espelho que nos mostra o que poderíamos ser, ou o que ainda podemos nos tornar. E há ainda os mundos ocultos que raramente lembramos, mas que desempenharam papéis fundamentais. Os asteroides e cometas fragmentos menores carregam consigo a memória do material original que formou o sistema solar. São eles que talvez tenham trazido à Terra a água que se tornou oceano. São eles que, em colisões eventuais, transformaram paisagens, extinguiram espécies e abriram espaço para novos capítulos da vida. Mesmo os menores corpos têm, portanto, sua importância no épico cósmico que nos envolve. A ascensão dos mundos foi marcada pela conquista da forma, da órbita e da estabilidade. Mas sua queda, silenciosa, está inscrita em mudanças sutis, muitas vezes imperceptíveis. Planetas que perderam atmosferas. Outros que congelaram lentamente. Alguns que jamais conheceram a dádiva da vida. E, enquanto a Terra florescia com biodiversidade, seus irmãos permaneciam mudos, prisioneiros de condições implacáveis. É inevitável perguntar: por que nós? Por que apenas a Terra, entre todos os planetas que nasceram do mesmo disco, conseguiu reunir os ingredientes certos para gerar consciência? Foi acaso? Foi sorte. Ou há, escondido nas leis da física, um impulso inevitável em direção à vida? Essa é a odisseia silenciosa que iremos desvendar. Um relato sobre mundos que nasceram juntos, mas que seguiram caminhos tão distintos. Mundos que ascenderam em potencial, mas que também conheceram a queda, a estagnação e o silêncio eterno. Na próxima parte, avançaremos para um território ainda mais sombrio, a Era dos Grandes Impactos, quando mundos jovens se enfrentaram em batalhas titânicas e destinos inteiros foram decididos em instantes de fúria cósmica. Mas antes de prosseguir, deixemos no ar uma questão perturbadora. Se a Terra escapou por pouco de se tornar mais um deserto cósmico, o que nos garante que sua sorte não seja apenas temporária, um intervalo breve, antes de sua própria queda? Se você se fascina por jornadas como esta, que desvendam os cantos mais profundos do conhecimento, considere estar conosco nesta exploração contínua. Nossa busca por respostas é constante, e ter a sua companhia torna a viagem mais significativa. O silêncio que paira sobre o sistema solar hoje contrasta com o tumulto que dominava sua juventude. Pois, nos primeiros milhões de anos, após o nascimento do Sol, o equilíbrio ainda não existia. Era uma era de violência desmedida, em que cada órbita era instável, cada trajetória carregava o risco de colisão. E cada planeta era apenas um candidato incerto à sobrevivência. Essa fase da história cósmica é conhecida como a Era dos Grandes Impactos. Foi nesse período que o destino de mundos inteiros foi selado em instantes e que os contornos definitivos de nosso lar foram moldados. Imagine um campo de batalha em escala planetária. Protoplanetas, corpos do tamanho da Lua ou até de Marte, cruzavam o espaço em velocidades inimagináveis. Alguns se chocavam com violência suficiente para se despedaçar em fragmentos que se espalhavam pelo vazio. Outros se fundiam, dando origem a planetas maiores e mais complexos. Foi um processo de tentativa e erro, em que a natureza parecia testar possibilidades, descartar algumas e refinar outras. A Terra, em sua juventude, foi palco de uma dessas colisões titânicas. Há cerca de 4,5 bilhões de anos, um corpo do tamanho de Marte, batizado pelos cientistas como Theia, chocou-se contra o planeta ainda em formação. O impacto foi tão violento que vaporizou parte do manto terrestre e lançou uma quantidade imensa de material ao espaço. Esse material, em vez de se perder no vazio,
foi capturado pela gravidade e se reuniu lentamente, formando a Lua. Assim, de um ato de destruição, nasceu um companheiro eterno, cuja presença estabilizou a inclinação da Terra e tornou possível um clima relativamente previsível, condição essencial para o florescimento da vida. Mas nem todos os mundos tiveram essa sorte. Alguns impactos significaram apenas ruína. Marte, por exemplo, carrega cicatrizes imensas de colisões que deixaram crateras colossais em sua superfície. Lembranças petrificadas de uma juventude caótica. Mercúrio perdeu grande parte de sua crosta e de seu manto. Nesse período, tornando-se um mundo denso, dominado por um núcleo metálico desproporcional. Esses eventos violentos foram, ao mesmo tempo, atos de criação e de mutilação. E não foram apenas os planetas que participaram desse cenário. Os gigantes gasosos, já formados, desempenharam um papel decisivo. Júpiter, com sua gravidade colossal, lançou inúmeros corpos para fora do sistema solar. Mas sua força também redirecionou fragmentos em direção aos planetas internos, intensificando os impactos. O equilíbrio era frágil, e cada desvio podia decidir o destino de um mundo inteiro. Foi nesse ambiente que a água, elemento essencial para a vida, provavelmente chegou à Terra. Cometas e asteroides carregados de gelo colidiam contra a jovem superfície, trazendo consigo não apenas moléculas de H2O, mas também compostos orgânicos que seriam as sementes da química da vida. É paradoxal pensar que aquilo que poderia significar destruição absoluta também carregava os ingredientes do futuro. Os impactos que devastavam continentes em formação também fertilizavam o planeta com o material necessário para que a vida um dia emergisse. Enquanto isso, outros planetas seguiram caminhos distintos. Vênus, exposto a colisões e ao efeito descontrolado de gases em sua atmosfera, começou lentamente a caminhar em direção a um destino abrasador. Marte, menor e mais vulnerável, guardou água em sua juventude, mas foi condenado a perdiclar ao longo do tempo. A diferença entre a ascensão e a queda estava muitas vezes em detalhes sutis, uma massa maior ou menor, uma órbita mais próxima ou distante, um impacto mais ou menos destrutivo. Nesse teatro de colisões, podemos perceber um tema recorrente do cosmos. A criação e a destruição não são opostos, mas partes de um mesmo processo. Os mundos que hoje contemplamos nasceram de uma violência que para nós pareceria impensável. Mas sem ela talvez não houvesse planetas, nem mares, nem continentes, e certamente não haveria observadores humanos para contar essa história. E, no entanto, ao contemplarmos essa era de impactos, surge uma reflexão inquietante. Se os mesmos cometas e asteroides que trouxeram água e vida também carregavam a semente da destruição, será que não vivemos até hoje sob essa mesma espada cósmica? Um simples corpo errante, vindo das profundezas do espaço, poderia em um instante transformar a Terra em silêncio. A mesma sorte que nos favoreceu no passado poderia, no futuro, se inverter. Na próxima parte, exploraremos o período em que o Sistema Solar começou finalmente a se acalmar, quando os planetas conquistaram órbitas mais estáveis e as primeiras superfícies sólidas puderam sustentar oceanos e atmosferas duradouras. Mas antes de chegarmos a essa calmaria, deixemos uma pergunta que ecoa como um sussurro no espaço. Se a vida na Terra nasceu de colisões e caos, não estaria ainda hoje condenada a viver sob a sombra de um impacto final? Quando as tempestades de fogo celeste começaram a rarear e o barulho ensurdecedor dos impactos deu lugar a um silêncio mais prolongado, iniciou-se uma nova fase na história do Sistema Solar. Pela primeira vez, a ordem parecia espreitar por entre os escombros do caos. As órbitas dos planetas foram se estabilizando, os mares de lava lentamente se resfriaram, e superfícies sólidas
começaram a se consolidar. Era como se, após um longo grito de fúria cósmica, o universo tivesse finalmente inspirado fundo, preparando-se para revelar o próximo ato. Na Terra, esse resfriamento gradual deu origem a algo extraordinário. Oceanos líquidos, água, trazida por cometas e asteroides, encontrou repouso nas depressões da crosta recém-formada. As chuvas, alimentadas por uma atmosfera primitiva, caíam incessantemente sobre o planeta em transformação, formando mares que refletiam um céu encoberto por nuvens densas. Essa era a primeira promessa de que algo além da pedra e do fogo poderia existir. Em Vênus, o cenário era outro. Embora tivesse dimensões semelhantes às da Terra, seu destino estava sendo moldado de forma radicalmente diferente. O calor intenso, amplificado pelo efeito estufa descontrolado, impediu que oceanos estáveis se formassem. Em vez de mares azuis, Vênus guardaria para si um futuro de nuvens ácidas e temperaturas tão elevadas que derretem chumbo. Já Marte, mais distante e mais frágil, começou com rios e lagos, mas sua atmosfera fina não seria capaz de reter calor por muito tempo. O que no início parecia um oásis logo se transformaria em um deserto congelado. Esses três mundos, nascidos quase lado a lado, tiveram destinos distintos, e suas histórias revelam como o equilíbrio é delicado. Uma pequena diferença na distância em relação ao Sol, uma variação sutil na densidade atmosférica, uma presença maior ou menor de atividade vulcânica, menos tudo isso podia decidir se um planeta seria fértil ou estéril, vibrante ou silencioso. E no coração dessa dança frágil estava a Terra, abençoada por circunstâncias que se alinharam de forma quase milagrosa. Ao mesmo tempo, os gigantes gasosos, já estabelecidos em suas órbitas externas, desempenhavam um papel fundamental. Júpiter e Saturno atraíam e aprisionavam grande parte dos detritos remanescentes, reduzindo os riscos de novos impactos devastadores nos mundos interiores. Era como se os titãs celestes tivessem assumido o papel de guardiões involuntários, protegendo as sementes da vida que começavam a germinar. Arono e Natuno, por sua vez, consolidavam-se como reinos distantes, mundos gelados que permaneceriam isolados, guardando seus segredos nas sombras do sistema solar exterior. Com o passar de centenas de milhões de anos, a Terra tornou-se um planeta em transformação constante. Vulcões liberavam gases que lentamente compunham uma atmosfera mais complexa. Raios cortavam o céu, interagindo com moléculas presentes nos mares, talvez dando início às primeiras reações químicas que um dia levariam ao surgimento da vida. O planeta já não era apenas um corpo celeste, era uma promessa. Mas se a Terra florescia, seus irmãos próximos testemunhavam uma queda silenciosa. Marte, embora tivesse águas correntes em sua juventude, começou a perder sua proteção magnética. Sem um escudo contra os ventos solares, sua atmosfera foi sendo arrancada, pouco a pouco, até restar apenas um resquício rarefeito. Com isso, rios secaram, oceanos evaporaram, e a esperança de um futuro fértil esvaiu-se, como poeira ao vento. Vênus, por sua vez, tornou-se uma prisão sufocante, onde o calor do Sol, aprisionado por gases densos, criou um inferno permanente. E assim, entre três irmãos, apenas a Terra se manteve em equilíbrio. Esse contraste nos convida a refletir. Qual o limite entre a ascensão e a queda de um mundo? Será que a vida é apenas um acidente raro? Ou seria ela uma consequência inevitável, quando as condições mínimas se alinham? Essa pergunta ecoa não apenas no coração de nossa própria história, mas também no horizonte de possibilidades que se abre ao olharmos para outros sistemas estelares. Foi nesse período de relativa calma que o sistema solar adquiriu a face que reconhecemos hoje. As crateras deixadas pelos últimos impactos se tornaram cicatrizes permanentes. As montanhas, vales e mares consolidaram a geografia dos mundos, e no interior desses cenários,
o potencial da vida começou a se insinuar, tímido, mas persistente. Entretanto, esse equilíbrio nunca foi absoluto, pois mesmo em sua calmaria, o cosmos guarda surpresas. Asteroides solitários ainda cruzavam o espaço, como lembranças tardias do caos primordial. Cometas ainda visitavam os mundos interiores, trazendo tanto a possibilidade de renovação quanto a ameaça da destruição. O sistema solar havia encontrado ordem, mas era uma ordem frágil, constantemente desafiada pelo imprevisível. E é justamente nessa fragilidade que reside uma das maiores lições da história cósmica. A ascensão de um mundo pode durar bilhões de anos, mas sua queda pode ser decretada em um único instante. A estabilidade que permitiu a Terra florescer não é garantida, mas apenas emprestada pelo universo. Na próxima parte exploraremos como dentro desse equilíbrio instável surgiram os primeiros sinais daquilo que chamamos vida, e como o planeta azul começou a se diferenciar de forma irreversível de seus irmãos silenciosos. Mas antes, é necessário encarar uma inquietação. Se Marte e Vênus um dia foram promissores, será que a Terra também não carrega em si a semente de um futuro de queda, escondida nas engrenagens invisíveis de sua própria história? A vida, palavra curta, mas capaz de conter um universo inteiro de significados. Como algo tão improvável pôde emergir de um mundo que nascera da violência cósmica? Esta é a questão que ecoa quando olhamos para a Terra em sua juventude, entre mares ferventes e céus obscurecidos por nuvens densas de gases. Pois foi nesse ambiente aparentemente hostil que as primeiras sementes da vida começaram a germinar. Os oceanos primitivos eram verdadeiros laboratórios naturais. Raios cortavam os céus em tempestades incessantes, fornecendo energia para reações químicas. Moléculas simples se encontravam e se transformavam em compostos mais complexos, até que, em algum ponto desse processo invisível, a fronteira entre química e biologia foi cruzada. É impossível afirmar exatamente como aconteceu. Teria sido em lagoas rasas aquecidas pelo sol, nas profundezas escuras das fontes hidrotermais do fundo do mar, ou talvez em ambos os lugares, em experiências paralelas conduzidas pela própria Terra? Seja qual for a resposta, o resultado foi o mesmo. A matéria inerte ganhou a capacidade de se replicar, de se transformar, de evoluir. Ao refletirmos sobre isso, percebemos que a vida não é apenas um fenômeno biológico. Ela é um ato de resistência contra a entropia, uma tentativa da matéria de se organizar e de persistir contra as forças que tendem ao caos. E ao mesmo tempo é um ato de fragilidade, pois depende de condições específicas, frágeis, temporárias. A Terra, com seus mares, vulcões e atmosferas em transformação, ofereceu esse palco. Outros mundos, como Marte e Vênus, talvez também tenham oferecido por um tempo, mas sua queda foi rápida demais para que a vida tivesse chance de florescer plenamente. Os primeiros seres vivos não eram grandiosos nem complexos. Eram apenas organismos microscópicos, invisíveis a olho nu. E ainda assim, foram eles que moldaram o destino de todo o planeta. Por meio da fotossíntese, liberaram oxigênio na atmosfera. Lentamente, ao longo de centenas de milhões de anos, transformaram um mundo sufocado em gases tóxicos em um planeta capaz de sustentar organismos mais avançados. A vida não apenas surgiu, ela reconfigurou seu próprio lar. Enquanto isso, nos outros mundos, o silêncio prevalecia. Em Marte, rios secavam, mares evaporavam, e a atmosfera rarefeita se dispersava no espaço. Se algum dia houve vida ali, ela foi breve e tímida, talvez restrita a micro-organismos que hoje jazem fossilizados sob o solo avermelhado. Em Vênus, o calor tornou-se insuportável, esterilizando qualquer possibilidade de persistência biológica. Assim, entre três irmãos tão próximos, apenas a Terra atravessou a fronteira entre a rocha estéril e a biologia pulsante.
Essa singularidade nos leva a uma reflexão inevitável. Será que a vida é realmente rara, ou será que simplesmente não conseguimos enxergá-la nas formas em que ela pode existir? Estamos condicionados a buscar água líquida, moléculas de carbono, atmosferas como a nossa. Mas e se o universo abrigar formas de vida que não se encaixam nos nossos parâmetros? Seríamos capazes de reconhecê-las? Ou elas passariam despercebidas diante de nossos olhos limitados? De todo modo, na Terra, a vida avançava. Ela resistiu a erupções vulcânicas colossais, a mudanças climáticas abruptas, a impactos de asteroides que remodelaram a superfície do planeta. Cada catástrofe poderia ter sido seu fim, mas foi paradoxalmente uma oportunidade de renovação. A vida não apenas persistiu, ela se diversificou, encontrou novos caminhos, reinventou-se a cada crise. É impressionante pensar que de organismos unicelulares surgiriam florestas, animais e, finalmente, seres capazes de olhar para o céu e se perguntar sobre sua própria origem. Esse é o maior paradoxo da história cósmica, que do caos primordial nasceriam seres que contemplam a ordem, que da matéria bruta surgiriam olhos capazes de refletir sobre o infinito. E enquanto a Terra florescia, os outros planetas se tornavam testemunhas silenciosas. Marte guardava suas cicatrizes de rios perdidos. Vênus, aprisionado em sua fornalha, girava lentamente, como se arrastado pelo peso de seu próprio destino. Os gigantes gasosos seguiam com suas tempestades eternas, e as luas geladas escondiam oceanos sob camadas espessas de gelo, oceanos que talvez ainda hoje guardem formas de vida desconhecidas. Ao olharmos para esse quadro, não podemos deixar de nos perguntar: será a vida um privilégio restrito a este pequeno ponto azul? Ou ela seria um impulso cósmico, uma tendência natural do universo a se organizar em complexidade? Se a resposta for a segunda, então não estamos sozinhos. Estamos apenas no início de um diálogo maior, aguardando o momento em que encontraremos ecos de nós mesmos no silêncio interestelar. Na próxima parte, exploraremos as luas menos mundos em miniatura que orbitam os gigantes gasosos e que podem esconder segredos tão profundos quanto os próprios planetas. Mas antes de avançarmos, deixemos no ar uma dúvida inquietante. Se a vida na Terra resistiu a tantas crises, será que ela é realmente invencível? Ou apenas uma chama temporária que um dia também se apagará? As luas, muitas vezes vistas apenas como acompanhantes silenciosas de seus planetas, elas são, na verdade, mundos em si mesmas, com histórias e mistérios próprios. Algumas são pequenas e irregulares, meros fragmentos capturados pela gravidade. Outras, porém, rivalizam em complexidade com planetas inteiros, escondendo em sua superfície ou sob ela menos segredos, que podem redefinir nossa compreensão do universo. A Lua da Terra, por exemplo, não é apenas um satélite natural. Ela é a guardiã do nosso equilíbrio. Seu campo gravitacional estabiliza a inclinação do eixo terrestre, evitando mudanças caóticas que poderiam ter tornado a vida impossível. Foi também um motor das marés, que agitaram os oceanos primitivos e talvez tenham acelerado o processo de surgimento da vida. Cada noite em que olhamos para o céu, contemplamos não só um astro vizinho, mas também uma testemunha do nosso próprio nascimento cósmico. Mas é ao olharmos para além da Terra que as luas se revelam ainda mais intrigantes. Tome-se como exemplo Europa, uma das luas de Júpiter. Sob sua crosta gelada, há um oceano líquido, aquecido não pelo Sol, mas pela energia gerada pelas forças de maré do planeta gigante. Um oceano escondido, protegido do vácuo e da radiação, que pode abrigar química orgânica e, quem sabe, formas de vida alienígena. Se micro-organismos resistiram e evoluíram na Terra profunda, por que não em Europa? Outro mundo fascinante é Titã, lua de Saturno. Lá, rios e mares existem, mas não de água.
Eles são feitos de metano e etano líquidos. A atmosfera é densa, com nuvens e chuvas de hidrocarbonetos, criando um ciclo meteorológico que espelha, de forma estranha e diferente, o ciclo da água terrestre. É um lembrete poderoso de que a vida, se existir em Titã, pode não se parecer em nada com o que conhecemos. Poderíamos reconhecê-la? Ou a descartaríamos como mero processo químico, sem significado biológico? E não podemos esquecer Encélado, também de Saturno, pequena, brilhante, quase totalmente coberta de gelo, mas com geysers que jorram plumas de água e moléculas orgânicas para o espaço. Essas plumas são convites diretos, mensagens da Lua nos dizendo que ali existe atividade geológica e um oceano subterrâneo que pode ser habitável. É como se Encélado estivesse nos chamando, pedindo para ser explorada. Ainda Ganimedes e Calisto, luas de Júpiter, gigantes cobertos de gelo, e Tritão, lua de Netuno, que provavelmente é um corpo capturado do cinturão de Kuiper, ainda ativo e misterioso. Cada uma delas nos lembra que o conceito de planeta habitável vai muito além do que imaginávamos. Talvez os melhores lugares para procurar vida não sejam mundos como a Terra, mas sim esses pequenos satélites escondidos nas sombras de gigantes. Ao pensarmos nisso, surge uma reflexão inevitável. E se a vida no universo for mais comum sob o gelo do que sob o Sol, e se a verdadeira diversidade biológica estiver não em planetas iluminados, mas em oceanos escuros e profundos, aquecidos por forças invisíveis, nesse caso, nossa visão da vida como algo raro e dependente de condições específicas se expandiria drasticamente. Enquanto isso, nossas próprias sondas começam a se aproximar dessas respostas. Missões futuras pretendem perfurar o gelo de Europa, sobrevoar as plumas de Encélado e explorar a superfície enevoada de Titã. Cada passo é mais do que ciência. É um ato de ousadia, um salto no desconhecido, movido pela mesma curiosidade que nos fez olhar para o céu pela primeira vez. As luas, portanto, não são apenas coadjuvantes na dança planetária. São protagonistas silenciosas de uma história cósmica muito maior. Talvez, quando finalmente encontrarmos vida fora da Terra, não seja em outro planeta, mas sim em um desses mundos escondidos à sombra de gigantes. Na próxima parte, mergulharemos ainda mais longe, além dos planetas e de suas luas, até os confins do Sistema Solar, onde objetos gelados e misteriosos aguardam nossa atenção. Mas deixemos uma pergunta no ar. Se as luas já desafiam nossas concepções de habitabilidade, o que nos espera nas fronteiras mais distantes, onde o Sol mal consegue brilhar? Nas regiões mais distantes do nosso sistema, para além da órbita dos gigantes gasosos, existe um domínio de sombras e gelo. Ali, o Sol não passa de um ponto luminoso, pouco mais intenso do que as outras estrelas do céu. É nesse território silencioso e quase intocado que encontramos o cinturão de Kuiper e a nuvem de Oort, reinos de escuridão e de mistério, onde incontáveis corpos gelados aguardam em órbitas longas e solitárias. Esses mundos anões e fragmentos antigos são cápsulas do tempo. Diferente dos planetas internos, transformados por bilhões de anos de atividade geológica, os objetos do cinturão de Kuiper preservam a matéria-prima da infância do Sistema Solar. São como fósseis cósmicos, relíquias que guardam a memória daquilo que sobrou depois da formação dos grandes planetas. Entre eles, um nome se destaca: Plutão. Durante décadas, foi considerado o nono planeta. Hoje sabemos que ele é apenas o mais famoso de uma população inteira de corpos semelhantes. Quando a sonda New Horizons o visitou, em 2015, o que descobriu foi surpreendente. Em vez de um pedaço de gelo morto, Plutão revelou ser um mundo dinâmico, com montanhas de gelo de água, planícies de nitrogênio congelado e até indícios de atividade interna.
Seu coração em forma de geleira brilhou como um lembrete de que, mesmo nas regiões mais distantes, a natureza encontra caminhos para se reinventar. E Plutão não está sozinho. Eris, um pouco menor, mas ainda mais massivo, orbita muito além, em uma região onde a luz solar é quase inexistente. Foi sua descoberta que provocou a redefinição da palavra planeta e forçou os astrônomos a repensar a classificação dos mundos. Há também Makemake e Haumea, cada um com características próprias. O primeiro, avermelhado e rico em gelo. O segundo, alongado e com luas incomuns, girando em um ritmo frenético. Mas talvez os objetos mais enigmáticos estejam ainda além do que podemos observar diretamente. A chamada nuvem de Oort, uma esfera imensa de fragmentos congelados que envolve o sistema solar como um casulo, permanece apenas como hipótese. Acredita-se que dali partam os cometas de longo período, viajantes que passam milhares ou até milhões de anos afastados do Sol, retornando apenas brevemente em trajetórias espetaculares. Cada cometa que cruza nosso céu é como uma carta enviada do passado remoto, lembrando-nos da vastidão invisível que nos cerca. E aqui surge uma questão inevitável. Quantos mundos ainda não foram descobertos nessas fronteiras? Há evidências de que um corpo massivo, talvez um planeta oculto, influencia as órbitas de alguns objetos do cinturão de Kuiper. Um possível planeta 9, ainda invisível, mas sugerido pelas matemáticas do cosmos. Se existir, ele seria um gigante gelado, orbitando tão distante que uma volta completa ao redor do Sol levaria dezenas de milhares de anos. Essa possibilidade nos obriga a refletir. Quantas vezes já acreditamos conhecer o mapa do nosso sistema apenas para descobrir que ele estava incompleto? Talvez a realidade seja ainda mais vasta do que ousamos imaginar. O desconhecido não está apenas para além das estrelas distantes, mas também em nossa própria vizinhança cósmica. Os confins do sistema solar são um espelho do tempo e do espaço. Cada fragmento de gelo, cada órbita excêntrica, cada cometa que cruza os céus carrega em si o eco da criação. É como se estivéssemos diante de uma biblioteca primitiva, cujos livros ainda não aprendemos a decifrar. Mas uma pergunta permanece suspensa, inquietante. Se até aqui encontramos mundos tão diversos, será que o verdadeiro limite do sistema solar é mesmo o Sol, ou a gravidade silenciosa de algo ainda não revelado? Eles surgem no céu como visitantes inesperados, com caudas brilhantes que parecem rasgar o tecido da noite. Os cometas sempre exerceram um fascínio profundo sobre a humanidade. Para antigos povos eram presságios de desgraças ou de transformações. Para os astrônomos modernos, são viajantes cósmicos, mensageiros vindos das fronteiras mais remotas do sistema solar. Mas o que de fato eles carregam consigo? Um cometa é essencialmente um corpo de gelo e poeira, um resquício intacto da formação do sistema solar. Quando permanece distante, escondido nos domínios frios da nuvem de Oort ou do cinturão de Kuiper, ele é apenas um bloco silencioso, adormecido por milhões de anos. Mas ao se aproximar do Sol, o calor desperta sua superfície, liberando jatos de gás e partículas que formam a coma e a cauda. É nesse instante que o cometa se revela ao olhar humano, transformando-se em espetáculo visível mesmo a olho nu. Por trás da beleza, porém, está um enigma ainda maior: o papel dos cometas na história da Terra. Muitos cientistas acreditam que eles foram cruciais para trazer à superfície primitiva do planeta uma parte significativa de sua água. Colisões ocorridas há bilhões de anos poderiam ter semeado os oceanos que hoje cobrem mais de 2/3 da nossa esfera azul. E não apenas a água. Os cometas carregam moléculas orgânicas complexas, ingredientes essenciais para a vida. Em suas caudas já foram detectados aminoácidos e compostos de carbono. Se a vida é um banquete químico,
os cometas talvez tenham sido os primeiros a preparar a mesa. Essa hipótese nos conduz a uma reflexão arrebatadora. Será que somos, em parte, descendentes de viajantes gelados? Nossa própria biologia poderia ser o legado de corpos que vagaram pelo vazio interestelar antes de se chocar contra a Terra. Nesse sentido, cada cometa é um ancestral distante, um elo silencioso na cadeia da existência. E não é apenas a Terra que recebeu suas visitas. Outros mundos também foram atingidos. A superfície marcada de luas e planetas, sem atmosfera, denuncia o bombardeio constante desses mensageiros. Talvez em lugares como Europa, Encélado ou Titã. Os cometas também tenham semeado moléculas fundamentais, oferecendo a matéria-prima para possíveis biosferas ocultas. As culturas humanas, ao longo dos séculos, viram nos cometas símbolos de medo e esperança. O Halley, talvez o mais famoso de todos, retorna a cada 76 anos, como um ponteiro cósmico marcando o ritmo da história. Ele esteve presente em tapeçarias medievais, em registros chineses milenares e até em manuscritos babilônicos. Sua aparição sempre foi interpretada como um anúncio de mudanças profundas. Mas talvez o verdadeiro significado do Halley e de seus irmãos seja outro lembra-nas de que o universo é dinâmico, vivo, sempre em movimento. Hoje, sondas como a Rosetta, que acompanhou o cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, revelam que esses corpos não são simples rochas geladas. Eles têm formas estranhas, superfícies ativas, cavernas, penhascos e até variações de composição. Cada um deles é único, uma história congelada de 4 bilhões e 500 milhões de anos. E é impossível não pensar em um futuro onde os cometas possam ser mais do que memórias e símbolos. Talvez um dia, quando a humanidade se espalhar pelo espaço, esses blocos de gelo cósmico sejam fontes valiosas de água e combustível, onde hoje vemos apenas mensageiros. Amanhã poderemos ver portos, recursos e oportunidades de sobrevivência. Mas até lá, a pergunta persiste. Os cometas foram apenas mensageiros, ou foram semeadores da própria vida? E se o nosso sistema solar não fosse exceção, mas apenas um entre incontáveis arquétipos cósmicos? Durante séculos, a humanidade contemplou os pontos brilhantes do céu, imaginando-os como sóis distantes, mas por muito tempo acreditamos que eles existiam sozinhos, cercados apenas pelo vazio. Foi apenas nas últimas décadas que uma revelação extraordinária abalou essa visão. Não estamos cercados apenas de estrelas, mas de exoplanetas. Planetas que orbitam outros sóis multiplicam-se em números tão vastos que desafiam nossa imaginação. A primeira confirmação veio em 1995, quando 2 astrônomos suíços, Michel Mayer e Didier Queloz, anunciaram a descoberta de um planeta em torno da estrela 51 Pégase, um gigante gasoso orbitando tão perto de sua estrela que completava uma volta em apenas 4 dias. Essa descoberta abriu uma porta que jamais se fechou. Desde então, milhares de exoplanetas foram catalogados, revelando uma diversidade de mundos que vai muito além daquilo que o nosso sistema solar nos havia ensinado. Há os Júpiteres quentes, gigantes gasosos que orbitam a distâncias incrivelmente pequenas de suas estrelas, tornando-se fornalhas de ventos e tempestades. Há os superterras, planetas rochosos maiores que a Terra, mas menores que Netuno, alguns deles situados na chamada zona habitável, onde a água líquida pode existir. Há ainda planetas oceânicos, mundos do gelo, esferas que orbitam estrelas anãs vermelhas, e até candidatos que flutuam livres no espaço, sem estar presos a nenhum sol. Cada descoberta força nossa mente a expandir os limites do possível. Quando olhamos para a diversidade desses mundos, percebemos que o nosso sistema solar é apenas um arranjo entre infinitas possibilidades. Nada garante que planetas precisem ser como a Terra, ou que sistemas planetários
devam seguir o mesmo padrão de órbitas estáveis e bem definidas. O cosmos é um artesão incansável, moldando mundos de todas as formas, cores e atmosferas. Mas o que torna os exoplanetas ainda mais fascinantes não é apenas sua diversidade, e sim o que eles representam, a possibilidade de vida além da Terra. Quando os astrônomos falam da zona habitável, estão se referindo a uma delicada região ao redor de uma estrela, onde a temperatura é adequada para que a água permaneça líquida na superfície de um planeta. Essa faixa, às vezes chamada de cachinhos dourados, não é nem quente demais, nem fria demais. É o espaço onde, teoricamente, a vida como conhecemos poderia florescer. E, no entanto, mesmo essa definição talvez seja estreita demais, porque, como aprendemos em mundos como a Europa e Encélado, a vida pode surgir e se manter mesmo em condições inesperadas. Assim, cada exoplaneta descoberto não é apenas uma estatística, mas um convite à reflexão. Quantas formas de vida podem existir sob céus que jamais veremos? A tecnologia tem sido nossa ponte para essa nova era. O telescópio espacial Kepler, lançado em 2009, revolucionou a busca por exoplanetas. Observando o escurecimento periódico das estrelas causados pela passagem de planetas à sua frente, ele revelou milhares de novos mundos. Cada diminuição sutil de luz foi como um sussurro, uma assinatura cósmica dizendo: há algo aqui. Hoje, o telescópio espacial James Webb amplia essa busca de forma inédita. Ele é capaz de analisar a luz que atravessa a atmosfera desses planetas, detectando gases como oxigênio, metano, dióxido de carbono ou vapor d'água. Imagine o impacto de encontrar uma atmosfera rica em oxigênio em um exoplaneta na zona habitável. Seria como ouvir uma batida de coração em meio ao silêncio do espaço. Mas aqui surge uma questão profunda. Mesmo que descobramos atmosferas promissoras, mesmo que encontremos indícios de bioassinaturas, ainda estaremos diante de uma distância quase intransponível. Os exoplanetas mais próximos estão a anos-luz de nós. A estrela Próxima Centauri, por exemplo, fica a pouco mais de 4 anos-luz de distância. E já sabemos que ela abriga ao menos um planeta em sua zona habitável. Mas 4 anos-luz equivalem a trilhões de quilômetros. Com nossa tecnologia atual, levaríamos dezenas de milhares de anos para alcançar essa estrela. Isso nos coloca diante de uma fronteira filosófica. De que adianta conhecer mundos habitáveis se não podemos tocá-los? A resposta talvez não esteja apenas em viajar até eles, mas em entender que não estamos sozinhos em potencial, que o universo é um jardim onde a vida pode florescer em muitos canteiros, mesmo que jamais possamos caminhar por eles. E se aceitarmos essa ideia, ela muda tudo. A solidão cósmica, por tanto tempo temida, transforma-se em uma certeza de conexão. Talvez nunca possamos encontrar diretamente outras civilizações, mas saber que elas podem existir, que outros mundos podem abrigar histórias próprias, já é suficiente para alterar nossa visão do lugar que ocupamos. Os exoplanetas nos devolvem uma sensação de humildade. Eles nos lembram de que a Terra, com toda a sua riqueza e fragilidade, é apenas um ponto em meio a bilhões de outros possíveis lares. E ainda assim, até o momento, é o único lugar onde temos certeza de que a vida existe. Isso faz de nossa responsabilidade algo imenso, proteger esse mundo. Enquanto aprendemos a reconhecer os sinais de outros, cada descoberta de exoplanetas é um convite para sonhar, mas também para refletir. Se a vida é possível em outros lugares, como ela seria? Reconheceríamos sua inteligência caso fosse diferente da nossa? Ou estaríamos cegos diante de formas de consciência que não se enquadram em nossos padrões? Enquanto essas perguntas permanecem sem resposta, olhamos para o céu com novos olhos. Não vemos mais apenas estrelas, vemos possibilidades, vemos lares
em potencial. Vemos o reflexo de uma pergunta antiga, que nos acompanha desde o início da consciência. Estamos sozinhos? E talvez a maior beleza esteja justamente em não termos ainda a resposta, porque a busca em si já nos transforma. Cada exoplaneta descoberto é como uma página de um livro maior, cujo enredo estamos apenas começando a decifrar. Mas se tantos mundos já foram revelados em apenas algumas décadas de observação, quantos mais estão escondidos, esperando para serem encontrados? E entre eles, quantos carregam os sinais silenciosos de vidas que jamais poderíamos imaginar? O que significa existir em meio a um universo tão vasto? Durante toda esta jornada, percorremos os mundos ao redor do Sol. Exploramos luas escondidas sob camadas de gelo. Visitamos os confins do cinturão de Kuiper. Seguimos cometas em suas órbitas excêntricas e espiamos exoplanetas que orbitam sóis distantes. Vimos que a diversidade cósmica é quase infinita e que cada astro, por mais pequeno ou esquecido, guarda em si uma história de bilhões de anos. Mas agora chegamos ao ponto em que a narrativa deixa de ser apenas sobre eles e passa a ser sobre nós, pois, diante da imensidão, é inevitável a pergunta: qual é o papel da humanidade? Somos apenas passageiros efêmeros em um grão de poeira, ou portadores de algo maior, menos consciência, memória, a capacidade de refletir sobre o próprio universo? A Terra, até onde sabemos, é o único palco onde a vida floresceu de maneira exuberante. E, ainda que tenhamos mapeado parte dos céus, continuamos ignorando a resposta definitiva para a questão que nos acompanha desde os primeiros olhares para as estrelas. Estamos sozinhos? Talvez, em algum planeta distante, a vida tenha surgido em formas que não podemos sequer conceber. Talvez civilizações inteiras tenham nascido, se erguido e caído em silêncio, sem jamais cruzar nosso caminho. Ou, quem sabe, somos uma exceção rara, uma improbabilidade cósmica, guardiões solitários de uma chama que precisa ser preservada a qualquer custo. O certo é que a busca em si já nos transformou. Cada telescópio apontado para o céu, cada sonda enviada ao espaço, cada descoberta de um novo mundo fora do nosso sistema, não nos traz apenas conhecimento. Traz também um espelho, um reflexo da curiosidade insaciável que define nossa espécie. A mesma curiosidade que acendeu as primeiras fogueiras, construiu as primeiras cidades e agora ergue antenas para ouvir o silêncio cósmico. Se existe vida em outros mundos, ela talvez nos observe da mesma forma, ou talvez ignore por completo a nossa presença. Mas se não houver ninguém, se realmente estivermos sozinhos, isso não diminui a grandeza do mistério. Pelo contrário, transforma a responsabilidade em algo ainda maior. Somos a única voz que o cosmos produziu até agora para cantar a sua própria canção. E nesse canto reside a beleza. Porque, ao contemplarmos Plutão e seus vales gelados, ao imaginarmos oceanos escondidos sob a superfície de Europa, ao buscarmos atmosferas distantes em torno de exoplanetas, não estamos apenas explorando o universo. Estamos nos redescobrindo. Cada passo é também um lembrete da fragilidade da Terra. Este pequeno mundo azul que, apesar de sua aparente insignificância, é, para nós, o centro de tudo. E assim, chegamos ao final desta odisseia silenciosa. Mas se há algo que o cosmos nos ensinou, é que nenhum final é absoluto. Cada estrela que morre dá origem a novos elementos. Cada mundo destruído abre espaço para outros nascerem. Cada silêncio cósmico é apenas a pausa antes de uma nova pergunta. Então, deixo no ar uma reflexão. E se a maior descoberta não for encontrar vida além da Terra, mas compreender que o simples ato de procurar já nos conecta ao universo de forma íntima e irreversível? E se o verdadeiro propósito da humanidade não for conquistar as estrelas, mas aprender a escutá-las?
Se você se fascina por jornadas como esta, que desvendam os cantos mais profundos do conhecimento, considere estar conosco nesta exploração contínua. Nossa busca por respostas é constante e ter a sua companhia torna a viagem mais significativa.